Muito bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, desculpa. Muita alegria nesta manhã de 9 de maio de 2021, um dia especial. Comemoramos aí os dias das nossas mamães, então já registramos aqui os nossos sentimentos de amor e gratidão a esses seres maravilhosos que Deus nos concedeu para ser as nossas genitoras. Então, um feliz Dia das Mães. Com muita alegria, estamos aqui para estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e para iniciarmos de fato o nosso estudo desta manhã, desejando um bom dia a todos e pedimos ao companheiro Evaldo que realize a leitura da nossa mensagem de preparação. Vou compartilhar aqui na tela para ficar melhor de acompanhar. Evaldo, bom dia, meu querido. Quando você estiver pronto, pode fazer a gentileza. Bom dia a todos. E antes, eu não poderia deixar de mandar aqui o meu abraço a todas as mães, meus parabéns. E ainda sobre o estudo, os profetas falsos e verdadeiros, indicamos a mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, mensagem número 106, intitulada Como Cooperar. Repito, como cooperar. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Paulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo, entre aspas, é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito, entre aspas, o espírito que provém de Deus é constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas tem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo,
mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela leitura, seguindo aí o rito, né? Que o nosso Beto sempre orienta. Muito boa. Mensagem bem reflexiva e realmente nos ajudou a nos preparar para a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje. Então, pedimos aos nossos irmãos... Gratidão. Valeu. Pedimos aos nossos irmãos que mantenhamos, né, a nossa concentração, a nossa conexão com o mais alto e oremos. Deus, Pai de infinita bondade, Senhor e Mestre Jesus, espiritualidade amiga, tarefeiros do plano invisível do Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, eis que estamos mais uma vez aqui, Senhor, com a Tua permissão, para podermos, Senhor, refletir um pouco mais sobre as Suas leis soberanas, através desse evangelho de luz e de esclarecimento do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. Que a espiritualidade, os mensageiros do Cristo possam nos envolver nesta manhã belíssima, para que consigamos, Senhor, captar a essência da Tua mensagem. Que os nossos irmãos aqui presentes nesta sala virtual possam, Senhor, colaborar com o seu entendimento, com as suas sugestões, com as suas reflexões, para que juntos, Senhor, consigamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aos nossos companheiros que não puderam comparecer, Senhor, ao nosso estudo hoje, e aos irmãos que terão acesso a este conteúdo nas redes sociais, possam sentir, Senhor, o nosso abraço fraterno. E assim, Senhor, lhe damos graças e pedimos que permaneça conosco, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Só aqui, ajeitar aqui. Denise chegando. Então, saudamos a todos com um excelente dia novamente, aos irmãos que assim chegaram à sala. Domingo passado, combinamos da nossa companheira Rosângela ler o item de hoje, que é o item 9, e logo em seguida o companheiro Rubens nos trará as primeiras reflexões aí, entendimento do tema, para que a gente possa discutir, opinar e aprender um com os outros. Rosângela, muito bom dia, gratidão aí pela sua colaboração, fique à vontade, pode realizar a leitura, por favor. Bom dia. Rosângela? Bom dia. Rosângela? Oi. Não estou ouvindo. Rosângela, consegue nos ouvir? Acho que a Rosângela está com um probleminha lá no celular. Para que a gente não possa... Eu acho que estou errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a leitura, e aí caso a Rosângela consiga, eu passo para ela, tá bom? Vamos combinar assim. A internet dela está oscilando aqui.
Oi, Rosângela, sua internet, ela tá oscilando bastante. Eu não sei se a leitura vai ficar legal. Porque a minha família lá de Campos estão ligando aqui para mim, entendeu? Sem problema, vamos fazer o seguinte. E ligando aqui no Duo, aqui, a família de Tá. irmãs. Vamos fazer o seguinte, você se incomoda de eu fazer a leitura, que a internet realmente o sinal está muito ruim. Aí está atrapalhando. Isso. Sim, sim. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Muito bem, vamos lá. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. Deixa eu só travar um microfone aqui. É o do... Andro, você quer que eu leia? Pronto, consegui desativar aqui os microfones. Estava dando uma pequena interferência aqui. Você quer que eu leia? Vamos lá, repetindo. Capítulo 21, item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil, em todos os tempos, essa recomendação. Mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque, então, uma multidão de ambiciosos e integrantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, haver de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter,
pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personalidade sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, com todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos dos mais cegos, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa a questão. Observai-os, prescrutai-lhes a ideia e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai aos demais que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tendes como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiais, pois, dos falsos profetas. Maxime uma época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo. Espírito Erasto, Paris, 1862. Bom, acabamos aqui de realizar a leitura do item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Não sei se vocês conseguiram ouvir bem, porque estava tendo uma interferência aqui de um microfone, não sei se é o próprio meu aqui que está com defeito, mas espero que todos tenham acompanhado. E, neste momento, passamos a palavra para o nosso companheiro Rubens, que nos trará as primeiras reflexões, o entendimento dele em relação ao item, para que a gente vá estudando aí, opinando aí, dando as nossas impressões também. Antes disso, só verificar com o nosso amigo Beto aqui, se eu esqueci de alguma coisa, Beto, ou se está tudo caminhando bem. Deixa eu só ativar. Ativa seu microfone aí, Beto, por favor, que eu tive que desativar todos aqui.
Meu amigo, é o que eu tenho sempre dito, né? Lá vem ele. Meu chefe é competente. Tá certo. Então Meu vamos que chefe é vamos. competente. Vamos que vamos. Rubens, bom dia. Gratidão aí pela sua generosidade e vamos que vamos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, grupo lindo que está aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar todas as mães do grupo pelo dia de hoje. Muita paz, muita alegria, muita saúde. Valeu, Rubens. Ouvimos aqui a sua. Está me ouvindo melhor? Estou. Se você Vou puxar o puder. microfone para cima, porque esse microfone meu aqui é muito ruim. Tá melhor agora? Quanto mais você elevar ele, fica melhor. Acho melhor você segurar ele, não? Eu vou engolir esse microfone já para ver se eu consigo falar melhor nele aqui. Vamos lá. Estou bem pertinho da boca. Está melhor Tá bom. agora? Tá ótimo. Isso. Então, parabéns a todas as mães. Muita felicidade, muita saúde, muita paz junto aos seus familiares e a Jesus Cristo. Então vamos nós. Caracteres do verdadeiro espírita. A gente já sabe que desde antes mesmo de Jesus Cristo já haviam muitos profetas, né? Muitos se dizendo saber de tudo, que poderia fazer de tudo. Muito antes de Jesus já haviam muitos profetas, muitos falsos profetas. Quando Jesus apareceu, Jesus nasceu, Jesus reencarnou, outros, muitos também apareceram. Uns se diziam ser Jesus, outros profetas dele, e assim por diante. Né? A gente tem que desconfiar, como diz o texto, logicamente, porque a maioria não tem aquilo que Jesus Cristo, que Deus tem de virtude. Então, Jesus, como diz, ele não dá um fardo pesado para um de seus espíritos, porque realmente quem não tem capacidade não vai aguentar. Então, ele escolhe aqueles espíritos mais, mais experientes, né? Como já diz aqui o texto, que já tiveram diversas experiências em vidas anteriores, sempre para o bem, para dar esse tipo de missão. E os profetas, realmente, eles são encontrados. Quase sempre você nem vê profeta. A gente não consegue nem descobrir quem é. Eles são tão humildes, né? São tão humildes de si, que não aparecem. Né? E hoje em dia, no período que nós vivemos, e outros, em outras épocas, sempre houveram diversos falsos profetas, principalmente nessa época que nós vivemos, em época de guerra, em épocas ruins, eles sempre aparecem para poder se beneficiar. Né? E a maioria deles sempre querem tirar proveito de tudo, querem angariar bens, fazer com que as pessoas acreditem nele. Só que tem muita gente que tem cabeça muito fraca, um pouco fraca, e aceita, acredita em tudo que eles falam. Então, e como eles são muito falastrão, né? Gostam, sabem como angariar essas pessoas, sabem como fazê-los acreditar nele, eles se mostram superpoderosos nesse sentido. Mas é muito fácil a gente descobrir quem são esses falsos profetas. Né? Como o próprio texto diz, a maioria deles, nem todos eles não têm a capacidade que o Cristo tem, né? As virtudes que o Cristo tem, né?
de amar, da caridade, da humildade, e aí nota-se realmente que são falsos, que são daqueles que querem se aproveitar das pessoas, né? Então, o texto todo fala numa única tecla, que é realmente como verificar o falso profeta. Então, o que vai se falando vai se bater na mesma tecla. Então, até pouca coisa a se dizer dos falsos profetas e dos verdadeiros profetas, né? Então, é isso que eu tenho que falar. Vou deixar mais para o Beto, que o Beto ele explica melhor a situação. A gente entende muito bem, mas não sabe argumentar direito sobre a situação. Entende-se, mas não sabe abrir as palavras melhor. Então, vou passar para o Beto aí, eu vou pulsando, e ele explica melhor essa situação aí, que ele é o mais entendedor do assunto. Gratidão, Rubens. Realmente, o nosso amigo Beto aí nos orienta sempre aí, tem sempre uma reflexão muito bacana aí acerca do tema, mas assim, a gente agradece as suas palavras, né? Você leu ali o texto antecipadamente. O texto, Sandro, o texto ele é grande, mas ele só bate numa tecla, né? Sobre realmente o falso profeta. O texto todo só fala disso. Então, se a gente começar a querer encontrar coisas que não tem no texto, vai se esticar e não vai chegar no que é o objetivo, né, do item. Exatamente. Então, Exatamente você falando agora, Rubens, eu me lembrei da Denise na semana passada, né? Que assim, esse assunto ele é tão bom, né? Um assunto tão, não é que é fácil de assimilação, mas assim as mensagens trazidas e assim organizadas por Kardec, elas são assim didáticas, né? Então fica fácil o entendimento. E a Denise fez um comentário nisso, que quando a gente começa a inserir também ali ideias, aí a gente começa a confundir, porque os textos são bem claros e simples, né? Para você ter ideia, eu estava lendo ontem e aí eu observei aqui realmente essa questão de como Deus, né, ele arquiteta, né, ele gerencia toda essa questão, né, e aí ele, como você falou, né, ele sempre estabelece, né, espíritos ali com alta envergadura moral para sustentar essas missões, né. Eu fiquei analisando assim, o que eu posso extrair ali, o que eu posso trazer para mais próximo da gente. Aí eu lembrei, e aí eu peço desculpa, né, pelo exemplo, né, pela analogia chula, que é o próprio futebol, né. O que eu imaginei assim? A gente tem visto que competições pequenas, né, aquelas competições em universidades, competições a nível local, ali, nível de município, estadual, que são os campeonatos, né, estaduais, o técnico, né, que é aquele ali que dirige o time, o que ele faz? Ele aproveita aquele momento para experimentar o teu elenco, né? Coloca um, tira outro, e ali ele tem possibilidade de colocar tanto jogadores novos como jogadores mais experientes. Beleza, a gente entende isso, que ali é um momento propício para essa experimentação. Mas quando se trata de uma Copa do Mundo, desse evento que tem uma grandeza muito grande, né, porque abrange, né, o globo todo, várias nações, vários continentes, o que os técnicos fazem? Eles não colocam iniciantes, eles não colocam jogadores da divisão de base. O que eles fazem? Eles tentam selecionar os mais experientes, aqueles jogadores mais cascudos, aqueles jogadores que já teve experiências de tudo isso, de divisão de base, de campeonatos estaduais, de campeonatos nacionais. Mas na Copa do Mundo, tem uma consequência, né, muito grande, né? E aí eu faço analogia com o texto, né, das missões aqui, né?
é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grande. Então, o que é que eu vou fazer? O técnico faz. Ele coloca os jogadores mais experientes. Foi aí que eu consegui captar a ideia do texto. Então, Deus, de tempos em tempos, oferece, né, à humanidade espíritos com essa alta envergadura moral, espíritos bem adiantados intelectualmente, moralmente e espiritualmente, para alavancar o processo, né, evolutivo daquele mundo, porque faz parte da lei do progresso. Então, não teria como um espírito Sandro assumir uma missão tão grandiosa dessa, porque não tem essa experiência, não tem essa bagagem. Então, foi assim que eu consegui captar a ideia do texto, né, fazendo essa analogia com o futebol. Mas, sem querer me estender muito, eu passo também a palavra aqui para os nossos amigos, né, que eu tenho certeza que poderão contribuir de outra forma. Alguém gostaria? Cida? Falou, né? Normalmente as pessoas que vêm para a Terra com essas missões, né, elas são realmente capacitadas, bem preparadas para poder vir cumprir a sua missão aqui. E hoje em dia a gente tem visto assim por várias linhas religiosas, né? Muitas pessoas fazendo profecias, pregando coisas, né? E a gente vê muita coisa assim, influenciando, inclusive, as pessoas no momento de fragilidade, onde essa pandemia já está mexendo com todo mundo, e determinadas previsões que causam, às vezes, preocupações, né? E previsões assim muitas vezes erradas, equivocadas, não sei se por médiuns até que, de repente, como é colocado, né? Que tem aqueles espíritos enganadores, né? Que passam, às vezes, determinadas coisas e eles pegam isso ao pé da letra e já começam a divulgar esse tipo de mensagem que é passada, esse tipo de previsão, às vezes, que é transmitida a eles, sem ter aquela verificação, né, da verdade disso, se tem realmente alguma consistência, para que isso possa ser falado, possa ser divulgado. Então, a gente vê na mídia, hoje em dia, muito, né, nesse período que a gente está vivendo. Às vezes, pessoas até tendo que esclarecer, porque a população preocupada, apreensiva, será que aquilo vai acontecer? E a gente vê realmente a importância de se reconhecer, né, esses profetas, essas pessoas realmente, como Chico Xavier, ele não tinha essa coisa de estar aparecendo, ele influenciava as pessoas dentro daquilo que ele trazia, pelo ser humano que ele era, né? Aquele ser humano humilde, aquele ser humano que era muito firme nas coisas que ele colocava, tinha muita consistência, então passava muita verdade, muita segurança para as pessoas, inclusive as pessoas podiam, até através daquilo que ele transmitia também ao longo do tempo, e verificando que aquilo realmente tinha uma verdade, né? E hoje a gente está passando por um período assim. Eu acho que você entra, por exemplo, nas redes sociais, você vê isso o tempo todo em várias linhas religiosas, pessoas várias fazendo previsões, né, que muitas vezes são equivocadas. Então, era isso que eu queria passar. Muito obrigado, Cida. Mais alguém? Oi, Sandro. Oi, Sandro. É o Lima? Seu Lima? Sou eu. Sandro, gostaria de fazer um singelo comentário em relação ao texto em pauta. A nossa irmã, que fez uso da palavra anteriormente, ela deixou transparecer um termo influenciando. Nós vamos comentar sobre esse influenciando no decorrer do nosso comentário. Antes disso, Deus utiliza as mães para colocar cá na terra os seus filhos, filhos dele, filhos de Deus. Vejamos bem que responsabilidade não é de uma mãe, certo?
porque ela está colocando na Terra os filhos de Deus. Aí fica mais uma responsabilidade à sua conta. Nós observamos aqui no 2º parágrafo, veja bem, em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Isso não quer dizer que Deus seja um pai imparcial, ou seja, fazer uns mais inteligentes do que outros. Nada disso. Nós somos criados equitativamente, todos iguais, partindo de um mesmo ponto. Só que ele coloca aqui a permanência de mais ou menos tempo encarnado na face da Terra, ou mesmo no plano espiritual, que lá também se aprende, cidades, faculdades, muitos maiores e superiores do que nós temos aqui na Terra, existe lá. Portanto, que a ciência já vem de lá para cá. Nós observamos que Deus não é um pai que dá mais para um do que para outro. Acontece que há a possibilidade que nós temos de convivência, e é nessa convivência que nós vamos aperfeiçoando. Por isso que se diz, dentro de uma profissão qualquer, praticar para aperfeiçoar. E nós estamos aqui nessas condições, praticando para atingirmos um termo. Observemos também que, em lições anteriores, foi colocado que haveria tantos falsos profetas que enganariam os próprios eleitos. A nossa irmã colocou influenciando. A influência desses irmãos, ele vai em cima e só cai, como diz o ditado, em Arapuca, lobo só cai em arapucas de lobo. Aquele só cai em uma grande necessidade, porque, como colocou a irmã, nós estamos num momento de grande necessidade. E quando nós estamos, como diz a psicanálise, num desafio muito grave, o que acontece? Nós vamos em busca do socorro. E o primeiro picareta que a gente encontra, que derramamos as nossas necessidades, eles nos influenciam de tal forma que nos enganam. É difícil você sair diante de uma necessidade que nós nos encontramos. E aí há esses aproveitamentos. Daí, temos a presteza de observar se realmente aquilo que está nos passando tem fundamento. Mas a necessidade é de tal forma que a gente não percebe, a gente quer se ver livre do problema. E então nos deixamos cair nessas arapucas. Já dizia o irmão Paulo, né? Ele diz, se já estás livre, veja bem, se estás livre, para que não venhais a cair outra vez nas teias da perdição. É justamente isso aí. Nós já estamos tão calejados com isso que temos que ficar de atalaia a qualquer informação que está nos chegando, mesmo nós diante de uma necessidade profunda. Ou como coloca o texto, que é que ele diz? Observai primeiramente a humildade daqueles que espera que o outro é que fale dele, não ele se expressar, que está fazendo a mensagem do Cristo, que ele é o Cristo, que na maioria das vezes acontece isso. Jim Jones lá não fez aquilo lá
lá no norte, nas Guianas, né? De tal forma que ele conseguiu induzir as pessoas a morrer para ver Deus. A gente precisa ver Deus, então, para ver Deus, tem que morrer e todo mundo. Está entendendo? Quer dizer, que são essas coisas que nós ficamos de atalaia. Vê se, na realidade, aquele não está querendo se projetar. Vamos fazer as coisas de tal forma que o outro veja os nossos trabalhos e não nós nos expressarmos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. A vaidade, entendeu? Então, começa a querer ser aquilo que ainda não alcançou, aquilo que ainda não é. Esperemos que o outro é que diga das nossas qualidades e não nós mesmos nos projetarmos. É assim que funciona. Obrigado, irmãozinho. Nós que lhe agradecemos, meu irmão. Gratidão mesmo. Excelentes reflexões aí. Lucy? A Lucy quer falar. Não, eu estava só lembrando quando a Cida falou para a gente. Muito obrigada. Oi? Não, entrou um microfone aqui, Lucy, mas já travei aqui. Pode falar. Ah, tá. Quando a Cida nos falou do Chico Xavier, eu não posso esquecer daquela música que dizia que se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. E se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Mas principalmente nas qualidades dele, né? Que ele, quando acusado, ele usou o amor. Quando caluniado, ele usou o perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. E, para mim, mais importante, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Então, na verdade, essa música resume o que era Chico Xavier. Exatamente. As qualidades de Chico Xavier e que não passava despercebido das pessoas. Quem se aproximava dele sentia isso. E aquele humor, aquela simplicidade de Chico que demonstra que um grande profeta, como ele foi, cheio de conselhos, tinha exatamente essas qualidades que parecem simples, elogiado ele nem viu, caluniado usou perdão, e atacado ele usou o amor. Parece fácil, mas não é, né? E demonstra o quanto Chico Xavier é exemplo assim para a gente, para todos os dias a gente ter esse espelho. Era isso, Sandro. Maravilha, gratidão aí. Realmente, Chico é aquele espírito, né, que a gente fica até hoje, né, saudoso, né? E assim, a gente aprende muito. E realmente essa música que você nos trouxe a reflexão, se retrata muito isso, né? Então, muito bom aí. Gratidão aí pela colaboração. Mais alguém? Eu acho que a Denise tinha aberto o microfone, não sei se ela quer falar. Denise, a gente não está conseguindo te ouvir. Seu microfone está com probleminha. Beto, meu amigo. A gente sempre volta à temática da reflexão do dia, né? Para a gente não se desviar muito do tema. Certamente os benfeitores estão do nosso lado, nos inspirando, para que as nossas reflexões tenham efetivamente a utilidade para o qual nós estamos nos reunindo, não é? Que é o aprendizado, a reflexão, no sentido de nos tornarmos assim pequenos
muito pequenos, verdadeiros profetas, né? No nosso lar, no ambiente de trabalho. Então, essa é a grande utilidade das nossas reflexões, que é colaborar um pouquinho com Jesus. E a temática de hoje são as características dos verdadeiros profetas, não é isso? E a gente sempre volta que esse capítulo o Kardec formou, estruturou, né, na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, face à importância que Jesus deu a essa matéria, a esse tema, né? Porque Jesus sabia tudo. Jesus sabia tudo. Ele sabia o que viria, né? O que já tinha vindo. Então, ele sabia tudo. E ele sabia que, na realidade, em cima dos seus ensinamentos, né, viriam muitos espíritos atrapalhados, espíritos realmente inferiores, com o objetivo de espalharem realmente notícias segundo os seus pontos de vista para conquistarem situações de ordem pessoal, que fosse o destaque, que fosse os ganhos pessoais. Por quê? Porque os profetas são aqueles indivíduos, né, segundo os textos evangélicos, segundo no sentido evangélico, né, o vocábulo profeta ele tem mais ou menos essa significação. São aquelas criaturas, né, que são considerados como enviados de Deus, que a gente sabe que na Terra, na realidade, são enviados de Jesus, porque Jesus é o grande condutor de todas. Isso aí é muito importante a gente ficar alerta, meus irmãos, porque no Antigo Testamento, né, todas as ações extraordinárias que vinham através desses verdadeiros profetas, disse que vinham de Deus. Deus falou, mas na realidade a gente sabe que todo o comando desse processo, né, de orientação, desse grande projeto de evolução da humanidade, porque por trás de tudo isso está esse objetivo. O objetivo de Jesus e de todos os profetas é trazer para a Terra, de tempos em tempos, instruções, orientações que possam ajudar na evolução da humanidade para que ela atinja o seu objetivo. Então, essa era o cuidado de Jesus com os falsos profetas, porque esses falsos profetas viriam trazer realmente determinados prejuízos ao projeto de evolução. É muito importante a gente entender esses sentidos para entender o que está estudando, né? Por isso, Jesus se preocupou aqui, tendo cuidado para que alguém não vos seduza, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, ele apresentava, né? E levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E aí ele coloca uma coisa que nós vemos hoje, ainda e já naquela época, a gente tinha, né, nos meios religiosos, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, porque os projetos pessoais, os projetos materiais, através desses falsos profetas, eles tomarão realmente um vulto maior do que os projetos divinos. Então, esse era o cuidado de Jesus, né? Fazer com que a sua doutrina
de amor, né, que seus ensinamentos continuassem puros. E nós sabemos tudo o que aconteceu, principalmente depois que o poder de Roma, né, o Império Romano, oficializou o movimento cristão como um movimento oficial, isso lá com Constantino no século III, né, depois de Cristo. Então, aconteceram todas essas mudanças, e aí nós vemos todos esses falsos profetas instituindo templos enormes que não tinham nada a ver com Jesus, né? Os processos, né? dos altares, todos aqueles processos ritualísticos que foram estabelecidos, né? Isso aí não tinha nada a ver com Jesus. Isso veio exatamente em função desse grande desvio que houve. Então, essa era a preocupação de Jesus. O atraso que a humanidade teve, meus irmãos, em função dos falsos profetas, foram muito grandes. Esses falsos profetas foram os causadores da morte de milhões e milhões de criaturas nas fogueiras, né? Nas diversas penas impostas pelas igrejas em nome de Deus. Então, tudo oriundo dos falsos profetas que prevaleceram durante muito tempo, não é? E enquanto que a gente sabe que aqueles verdadeiros missionários, como o Paulo, depois da sua própria transformação, né? Como o próprio Estevão, que foi o primeiro seguidor de Jesus a ser morto, a ser sacrificado, né? E esses grandes foram sempre todos perseguidos, porque não interessavam aos falsos profetas que comandavam o poder da religião oficial, não interessavam a eles realmente que a voz pura de Jesus viesse. Então, o que eu estava querendo dizer é que, na realidade, todo esse comando, os 10 mandamentos, a gente sabe que foi Jesus que encaminhou os seus missionários, os seus encarregados, para assessorarem Moisés ali naquele fenômeno mediúnico, né? Aquele pequeno livro da Tábua dos 10 Mandamentos. Né? Não foi Deus direto, porque tudo que se refere a Deus, que vem para a humanidade terrena, vem através de Jesus. E é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o canal. Todos os processos que nós tivemos, né? Desse grande projeto de Jesus com os seus ministros para o processo evolutivo da humanidade terrena, partem do comando de Jesus. Ele é o grande comandante, é um dos participantes do conselho que dirige o sistema solar, leiam o livro A Caminho da Luz, e é o espírito responsável principal pelo processo evolutivo do planeta Terra. Então, tudo vem através dele. Eu estou retornando isso para a gente ir formando, né, essa consciência. Né? Essa consciência. Todo o processo vem através dele. Tudo que se realiza, que se refere ao processo evolutivo do nosso planeta, vem através de Jesus. Por isso, o cuidado dele, a preocupação com esses enganadores, que sempre os houve em todos os tempos da humanidade. Não é? Os espíritos enganadores que ele classifica como falsos profetas. Porque os verdadeiros profetas, eles têm realmente essa missão de influenciar
o processo evolutivo através de filtrarem as mensagens que vêm de Jesus, que, por sua vez, vêm de Deus. Então, os caracteres dos verdadeiros profetas, né, Jesus praticamente já nos deixou, já nos ensinou. Mas a nossa humanidade é uma humanidade ainda muito, né, muito, eu digo criança, ignorante, né? Muito ignorante, porque são espíritos ainda, em sua grande maioria, no planeta Terra, são espíritos ainda focados, voltados para os interesses imediatos, né? Então, tudo aquilo que se lhe apresente para eles como algo que vai lhes trazer um resultado imediato, que seja uma cura de uma doença, que seja, não é, a possibilidade de melhorar os seus recursos financeiros, que seja a possibilidade de um destaque pessoal. Então, é por isso que os falsos profetas se colocam exatamente enganando aqueles que querem ser enganados. Essa é a realidade, né? Todo esse grupo que segue esses falsos líderes, eles vão exatamente porque estão nessa sintonia. Estão nessa sintonia. Recebe uma promessa, venha para cá que você vai conseguir um emprego logo. Quando, na realidade, a prova do indivíduo é aquela dificuldade mesmo, ele precisa daquela dificuldade, né? Não, isso tudo vai ser curado. Então, esses falsos profetas, né, eles realmente, como Jesus disse, conseguem enganar muita gente. Por quê? Pelo estágio ainda, e isso é plenamente compreensível, gente. Não há nada que a gente possa julgar ou criticar, como o próprio Jesus falou. Faz parte do momento evolutivo da humanidade, né? Aqueles outros vão despertando, vão percebendo exatamente quais são as características daqueles que são efetivamente missionários de Deus, que são enviados de Jesus para trazer o bem para o planeta, né? Para trazer o bem para o planeta. E é o que o Erasto coloca aqui, não é isso? O Erasto coloca aqui numa parte desse item, né? Cadê? Onde é que Erasto coloca? Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade, né? O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, olha o objetivo dos profetas na regeneração da humanidade, que é o momento principal que a gente está passando. Para propagar sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, serão brandos e humildes de coração. O que a Lucy falou aí sobre Chico, né? Toda vez que é agredido, ele oferecia a outra face. O verdadeiro profeta oferece sempre a outra face. Ele nunca reage com o orgulho diante de qualquer tipo de ofensa. Essa é uma das formas mais rápidas de você conseguir. Quer ver uma pessoa pregando, aí se você chegar e observar que ele é criticado e ele se espinhar, não é o verdadeiro profeta, né? Ou se tiver qualquer tipo de interesse material, presta bem atenção a você. Qualquer tipo, onde você vá, que tiver alguém dizendo ali, olha, tem alguém profetizando,
Tem alguém que dá notícia dos seus mortos, que você tem que pagar X, ou você tem que levar isso. Não vá, porque não é um espírito que traz efetivamente essa tarefa abençoada de ser um canal entre o plano espiritual e o plano físico. Então, os verdadeiros missionários de Deus, eles se ignoram a si mesmos, né? A Lucia sintetizou tudo aí. Eles se ignoram a si mesmos, eles dizem, não, eu não sou. Jesus, gente, dizer, né, quando o indivíduo lá, bom e amado mestre, ele disse, alto lá. Mestre eu sou, bom não, olha só, Jesus. O que não dirá dos outros, né? Bom só o Pai que está nos céus. Isso basta para a gente entender o que seria efetivamente o verdadeiro profeta. Então, são aquelas criaturas que são identificadas por suas características, e principalmente duas características, sem a qual a gente sempre tem colocado, gente, prestemos bem atenção, e que é a nossa primeira luta. A nossa primeira luta é adquirir a característica da verdadeira humildade, né? Não aquela humildade que a gente diz, não, eu tenho orgulho em ser humilde, né? Eu tenho vaidade em ser humilde. Não. A verdadeira humildade, aquela humildade em que o indivíduo não se considera igual a todos e não se enaltece em momento algum. Aquela humildade que não dá lugar ao orgulho nem à vaidade, né? E, ao ser agredido e atacado, aquela humildade vai mantê-lo na condição de manso, que é uma das condições que Jesus coloca depois, né? É o terceiro versículo do Sermão da Montanha. Quem poderá ser manso? O verdadeiro profeta, ele é manso. E aí você pega um Chico Xavier, você pega uma Irmã Dulce, né? Que escondia as suas dores e aflições para não atrair para ela queria para os seus protegidos. A Madre Teresa de Calcutá, né? Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, e tantos outras criaturas que deixaram aquele exemplo, né, de homens. Eles tinham, antes da humildade, antes da grande virtude do amor, porque o amor é a meta, a humildade é o caminho. Então, o verdadeiro profeta, ele tem essas duas atribuições, as características. Ele é um indivíduo que pauta pela humildade, sempre. Ele nunca se enaltece. Ele nunca diz, eu sou, né? Ele nunca diz. Então, quando vier, inclusive nós vamos ver no estudo seguinte, né? Quando vier aquelas comunicações, fulano de tal, em que o espírito faz questão de botar aquele nome de importância embaixo, desconfia, né? Tem vindo tanta psicografia aí, foi a Cida que falou, né, nesses momentos, e a gente presta atenção. Quando vem nome de medalhões, de espíritos que tiveram realmente um destaque, né, no conhecimento cultural da humanidade, da história, a gente desconfia, porque os verdadeiros profetas, os espíritos missionários, eles não trazem para si qualquer tipo de interesse de se enaltecerem, nem de dominarem mente alguma. Eles são simplesmente canais de Deus, que deixam fluir e que trabalham pelo bem da humanidade, sem cobrar nenhum tipo de reconhecimento. Quanto mais de
interesses materiais, que é hoje o que realmente prevalece em muitos e muitos movimentos, né? A gente tem pena dessas pessoas. Vamos orar por eles, não nos cabe julgá-los. Cada um segundo suas obras. Eles vão colher efetivamente o que estão plantando, né? Vão colher o que estão semeando. Então, o verdadeiro profeta, ele realmente ele exala o perfume da caridade e da humildade. Eu tive a oportunidade de abraçar Chico 3 vezes, eu quase que desmaiei, porque foi um choque vibratório tão forte. Imagine um choque vibratório entre eu e Chico, né? Foi, né? É como se fosse aquele indivíduo que tivesse há muitos anos sem tomar banho e, de repente, tomou aquele banho de energia que eu saí assim meio tonto, né? Tal a grandeza daquela alma e a simplicidade dele. Simplicidade, né? Chico. José Tadeu é um indivíduo fantástico em Araxá, amigo de Chico. Ainda está encarnado, se vocês puderem um dia fazer uma visita na Casa do Caminho, em Araxá, vale a pena, né? Quem quiser ir me visitar, que hoje já não tenho, e me convidar, que hoje já não tenho disposição para dirigir, eu vou de bom grado, né? Eu ajudo a pagar a gasolina. Mas é uma criatura fantástica, que cuida dos velhinhos, ele tem apoio dos católicos, dos protestantes, apoio de uma série de comunidades. Tal é a condição vibratória daquela alma, o abraço que ele dá em todos. Você vai lá visitá-lo, ele te abraça e diz muito obrigado, eu não mereço a visita, eu tal, né? Então, são essas almas, não é isso? E esses verdadeiros, esses falsos profetas, eles muitas vezes prevalecem, gente, por causa da ignorância da humanidade. Exatamente isso. Porque as pessoas ainda querem aquilo, ainda querem receber. Aí, muitas vezes chega na casa espírita e diz: ó, meu filho, você tem que orar por aquele que te persegue. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Você tem que ter caridade. Vamos trabalhar, né? Vamos varrer a casa. Ah, não, eu queria era trabalhar na mediunidade, né? E aí, ó, se manda. Aí você distingue muitas vezes aquele tarefeiro que vem com o coração. Não, eu quero trabalhar, me dá uma vassoura, pelo amor de Deus, né? Deixa o Sandro, deixa eu ir lá no plantão, Sandro. Eu vou quantas vezes você quiser, né? Eu quero ajudar, eu quero ajudar. Então, não é exigente. Eu estou falando agora dos pequenos, verdadeiros profetas, dos pequenos, miudinhos como nós, né? Não é exigente, né? Então, se coloca aberto ao processo de ajudar, de servir ao Cristo em toda e qualquer possibilidade que ele exista. E eles só proliferam em todos os campos, seja no campo da religião, seja no campo da política, em função da ignorância das criaturas, né? E tudo isso, gente, é normal. Eu chamo a atenção aí para o início desse tema, né? O início desse estudo, em que se refere, olha que coisa atual, gente, um tema de 1862. Olha lá. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essas recomendações de Jesus.
mas, sobretudo, nos momentos, olha aqui, sobretudo nos momentos de transição, 1862. Está falando de hoje. Olha como isso é atual. Está falando de hoje. Nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. É agora. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Né? Então, é toda essa loucura que a gente vê aí nesse campo, né? Daqueles indivíduos que estão realmente buscando, em função de interesses materiais. A gente tem que se apiedar, não devemos ter a vibração negativa em relação a esses irmãos, né? nem o julgamento, não devemos fazê-lo, mas se apiedar, porque a dor do outro lado é grande para aqueles que enganam. Né? E muitos vão ter que retornar, talvez não mais no planeta Terra, mas em outros planetas, na condição de médiuns atormentados. Médiuns atormentados, para valorizarem esse processo de ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, meus irmãos, os verdadeiros profetas não se dizem, né? Eles não se alardeiam realmente, né? Eles não se alardeiam, eles são adivinhados, eles são percebidos em função da sua grandeza. Olha um homem como Chico, simples, terceira, quarta série primária, né? Considerado o brasileiro do século por todas as classes religiosas e sociais, por causa da sua característica, que era perseguido. Ao ser perseguido por religiosos, ele dizia: eles são meus irmãos queridos. E são meus verdadeiros amigos, porque me ajudam a eu reconhecer as minhas imperfeições. Olha só. Então, não havia como insultar aquele homem. Não havia. Né? Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha que falar para hoje, não é isso? Agora, dizer para vocês o seguinte: mesmo os verdadeiros missionários, que às vezes mergulham com o propósito de colaborar com o Cristo na evolução da humanidade, que podemos ser todos nós, mas mesmo aqueles verdadeiros, eles podem falhar. E alguns falharam, que vieram com uma missão mediúnica e começaram, então, a vender os livros, médiuns, psicógrafos, né? Começaram a curar e vender consultas e vender. Vieram com um propósito e falharam. Para vocês verem como é que funciona a administração, o planejamento de Jesus, e vocês podem dar uma olhada, se não me engano, é no livro Cartas e Crônicas, eu acho que é capítulo 29, 30, 31, por aí, que é um planejamento de Jesus, um encontro na espiritualidade, que Humberto de Campos escreveu, através de Chico, sobre a preparação de Jesus para a vinda de Allan Kardec, né? O encontro com todos os grandes vultos da humanidade. 31 de dezembro de 1799. É muito interessante esse capítulo, em que o Humberto de Campos relata, né, toda aquela... E a entrada de Napoleão Bonaparte, que estava encarnado, né? A entrada dele e ele afirma que Napoleão Bonaparte é o Júlio César, né? Grande imperador romano, é o retorno dele, que veio com uma função e falhou na função dele, que ele veio com uma função de apoiamento a Kardec.
E vocês verem a questão da falha. E mesmo Kardec perguntou, e se eu tivesse falhado, se já tinha um preparado, e a gente sabe que os espíritos nos dizem, né, de que era realmente o Leon Denis estava preparado para substituir Kardec caso ele falhasse. E aí você vê que mesmo os verdadeiros missionários, o envolvimento no planeta é tão grande, é tão sério, que podem falhar. Né? Então, ficamos hoje por aqui, porque o Sandro já está piscando para mim. Estamos na hora, né? Valeu, Beto. Eu só queria fazer uma ligação dessa última fala sua, desses espíritos, né, que vêm com uma missão e falham, né? Queria reportar aqui para a mensagem que o nosso querido Evaldo separou hoje e nos trouxe, intitulada Como Cooperas. Emmanuel nos diz o seguinte, ó: todo campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provém do Senhor. Então, Emmanuel, né, novamente nos reforça, né, tudo isso que você fala, né, não é porque um espírito é designado que ele vai conseguir cumprir a missão. Aí vai depender de muitas variantes, né, mas o livre-arbítrio vai preponderar assim, vai ficar em grande destaque. E aí a gente viu aí esses exemplos que você deu que falharam, né? E Chico foi tentado muitas vezes, hein? Chico foi tentado. Quando veio a primeira vez, vocês sabem qual foi o primeiro livro psicografado por Chico, né? Parnaso de Além Túmulo? Parnaso de Além Túmulo. Só um instantinho. 1900 e quanto? Acho que foi 32, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui. O que ele foi tentado... Eu comprei esse livro, esse foi de 1972. O livro... Este livro foi de... Estou procurando aqui, não estou encontrando o copyright. Paciência aí, gente. Beto. 32. 9 de julho de 32. 32. Estou vendo aqui agora. Olha quem autografou para mim. Babem aí. Pô, aí não, pô. Aí é covardia. Maravilha. Foi no encontro que eu tive com ele, no Rio. Show de bola. No Instituto Marieta Gaio. Então, gente, ele foi tentado de todas as formas, pelas editoras, pelos principais meios de comunicação, ele nunca botou a mão em um tostão. E foi tentado dentro de casa, porque o pai dele dizia: mas, Chico, isso não é justo. Você gasta o seu tempo, você gasta material, você gasta... E ele dizia: cala-te, meu pai. Isso não é meu. Isto é de Deus, como o santo está falando, né? Isso é dos espíritos. Eu não posso vender o que não é meu. E aí ia lá, né, vender cachaça no bar, ia, coitado, trabalhar e pegar problema de pulmão ainda jovenzinho na fábrica de algodão, né? Esse era o Chico nosso, que a gente sabe que vem desde todas as épocas, né? Desde o profeta Daniel, né? E passando por diversas situações.
sem privilégios, né? Então, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, um bom domingo para todos. As mães que são missionárias de Deus, porque sem vocês, Deus não poderia mandar os seus filhos para essa experiência fantástica da reencarnação. Vocês são profetas de Deus, né? São missionárias de Deus. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, né? Sempre, porque a missão de vocês é sagrada, não é isso? Eu sei que o dia de hoje é um dia convencional, mas é muito importante ser lembrado isso. Um beijo no coração de cada um, né? E que os homens também não fiquem com ciúme, porque vocês, se já não foram mães, vão ser ainda. Pode ter certeza disso. Tá bom? Ok, Beto, tá certo. Nando, assume. Meus irmãos queridos, antes de passarmos para a nossa prece de encerramento, gostaria de saber quem poderia realizar a leitura do item 10, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas da erraticidade. Próximo domingo, 16 de maio. Quem poderia? Só desativar o microfone e falar o nome, por favor. Edmeia, você está tentando falar, é isso? Sinaliza aí com o dedo. É isso? Ah, então tá bom. Leitura, Beto. Nossa irmã Edmeia vai falar. O seu microfone está desativado, irmã, por isso que a gente não está te ouvindo. Mas já conseguimos entender aqui. Você vai fazer a leitura do item 10, certo? Beleza. Agora, irmãos, alguém gostaria de trazer as primeiras impressões aí do item? Alguém? Todo mundo tirou a imagem? É, tem bastante gente sem imagem. Opa. Consegui agora? Pois não, minha amiga. Estamos lhe ouvindo, Edmeia. Conseguiu agora? Ah, tá. Ah, porque eu estou com o livro do aquele. Agora não sei se é a mesma leitura que vocês vão ter, porque eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A sua edição é a da FEB, essa aqui? Espera aí, eu não estou vendo aqui que está entrando outra coisa aqui. Espera aí. Enquanto isso, meus irmãos, quem quiser trazer as primeiras reflexões... É do livro, aquele livro que vocês têm, no caso, o livro azul, Allan Kardec. É da Boa Nova. Ah, sim, não é o da FEB, não. É da Boa Nova que eu tenho. Não sei se serve. Se não servir, você passa para outra pessoa ler. Tá bom? Não, sem problema, tá bom. É, porque é esse que eu tenho, Boa Nova. Sem problema. Tá? Eu estou na página Os Falsos Profetas da Erraticidade. Tá bom. Edmé, eu vou... Em relação a essa edição, eu tenho um jeito a dar. Depois eu entro em contato contigo. Tá bom. Você não vai lá no Jefa na terça? Vou. Então vou tá beleza. Na terça-feira de manhã. Eu acerto contigo, beleza. Tá bom. Tá, eu queria agora Obrigada. saber quem poderia trazer as primeiras reflexões aí do item. Alguém? Algum voluntário? Fiquem à vontade. Encarnado. Eu acho que a Cida está com interesse. Ela está um pouco tímida para dizer, mas eu acho que ela está querendo trazer as primeiras reflexões. E a gente sempre lembra, né, Beto? Que eu estou olhando daqui, aí eu estou vendo lá umas luzezinhas saírem assim do plexo coronário dela. Sim. Me parece. É porque, assim, Beto, eu gosto sempre de relembrar isso, né? Porque, irmãos queridos, a gente não
quer, a gente não deseja que vocês façam palestras aqui. Não. É só para vocês falarem, exporem o que vocês entenderam do tema. A dica é dar uma leitura antes, ao longo da semana, um papelzinho, anota ali o que achou interessante, o que não entendeu, porque muitas vezes a gente pede para vocês trazerem as reflexões, mas podem ser dúvidas também, entendeu? Ó, eu entendi esse trecho aqui dessa forma, será que estou certo? Porque a partir do momento que cada um participar desta forma, inclusive expondo uma dúvida, a gente aprende mais, a gente esclarece mais, entendeu? Então, é sempre bom a gente avisar, estamos entre irmãos, né? Todos nós somos aprendizes, ninguém é o dono da verdade. Então, seria bom que as pessoas... Eu sei que a timidez é algo que atrapalha, mas é um momento também de a gente vencer isso. Porque, meus irmãos, vou falar para vocês, vou relembrar, a nossa realidade dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, vai ser essa aqui, não tem como fugir. Por mais que voltemos às nossas atividades presenciais, a gente não vai deixar de fazer as atividades online, porque é uma realidade. A gente não sabe quando a gente vai poder voltar como era antigamente, só as atividades presenciais. Então, é uma oportunidade também de a gente ir se aperfeiçoando, se readaptando a essa nova realidade. Então, por isso que a gente faz esse convite fraterno, entendeu? Oi? Pode contar comigo. Como você falou aí, Chico já tinha dito, né, que tinha um momento em que ia ser a divulgação através do multimídia, não foi isso? Exatamente. Conta a história. Então, eu acho que isso aí realmente veio para ficar. Então, pode contar comigo. Valeu, filho, obrigado. Porque essa nossa participação online, ela não tem como voltar. Já faz parte da nossa realidade. Então, assim, se a gente realmente quiser aprender, né, tudo isso que a doutrina nos ensina, vai ter que chegar o momento de a gente falar. Mesmo que seja sem vídeo, vai desativar o vídeo, vai falar, vai expor, porque a gente só aprende assim, trocando ideias, trocando informações. Mas gratidão, Cida, aí pela tua disponibilidade, pela sua cooperação. Então, combinado. A Edmeia vai realizar a leitura e a Cida nos trará as primeiras reflexões. Uma hora a gente aprende, né? Com certeza. Sim. Uma hora a gente sai do ano. Já estamos saindo, graças a Deus. Um bom domingo. Um bom domingo. Beth, você pode encaminhar a prece para a gente, por favor? Nós vamos pedir a Lucy para fazer a prece para a gente. Pode ser, Lucy? Ativa o microfone, Lucy, por gentileza. E assim, meus irmãos, vamos então sintonizar com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai de amor infinito. Jesus querido, nesse momento, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender, de trocar ideias. Nós sabemos que o nosso Pai de amor infinito sempre nos oferece a oportunidade de crescer e de aprender. Muitas vezes, Mestre querido, nós não prestamos atenção, nós nos aproveitamos esses momentos que nos farão crescer e caminhar para a nossa reforma íntima. E assim é gratidão que nós temos nos nossos corações. Agradecer a Ti, Jesus, que é sempre presente nas nossas vidas, em cada momento, em cada segundo da nossa vida. Nos lembrando sempre de Ti, quando dissestes que reunidos em Teu nome, Tu estarias conosco. Nos lembrando também, quando nos dissestes, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nesse momento, Senhor, nós precisamos de muito bom ânimo, porque parece que às vezes o nosso coração fica pequeno de tanta aflição por tantos problemas que se nos aparecem. Mas aí nós nos lembramos de Ti, de que tivestes entre nós, sofrestes entre nós, só para nos trazer os ensinamentos do Pai.
Tu nos falaste da misericórdia do nosso Pai de amor infinito. Tu nos falaste da fraternidade, do amor entre os nossos irmãos, nos lembrando, então, que a dor do nosso irmão é a nossa dor. E nesse momento em que a humanidade atravessa dias tão difíceis, que nós possamos ser mais fraternos e mais amigos. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz pelo nosso próximo e que sejamos capazes, Senhor, de fazer o melhor de cada um de nós. Nós estamos gratos porque conseguimos compreender isso. Senhor Jesus, Mestre querido, que essa força que nos vem do teu amor tão grande possa nos ajudar nesses momentos difíceis. Então, nós sermos capazes de, lembrando, termos muito bom ânimo. E assim, Mestre, nós queremos envolver os nossos irmãos que não compreenderam ainda a tua mensagem de amor. A sua caminhada é muito difícil, mas dentro de nós fica a lembrança que tu nos dissestes também que nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderia. E fique então em nós a certeza de que eles encontrarão o caminho e para eles vai a nossa vibração. E não podemos esquecer de te pedir pelo nosso Brasil, esse Brasil, Senhor, que nesse momento confia mais e mais em Ismael, porque sabemos que ele está conosco. Que Ismael nos abrace, vibre no nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E com a força que nos chega dele, nós iremos pouco a pouco vencendo a nossa caminhada. Então, Mestre, abençoa todos aqueles que estão em sofrimento, abençoa os nossos médicos e enfermeiros, que são a nossa linha de frente nessa batalha. Nós somos somente gratidão a Ti, Jesus, a Ti, Pai de amor infinito, e a Ti, Francisco de Assis, que nos permite esses encontros que são de tanta paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Luci, muito obrigado. Olha! Beto, de minha parte, só desejar um feliz Dia das Mães, novamente, e um excelente domingo a todos. Até domingo, se Deus quiser. A todos, né? Um beijo no coração de todos. E desejar para você também, Sandro. Ficar com Deus. Um grande abraço. Valeu, tudo de bom. Muito obrigado por mais esse encontro. Feliz Dia das Mães, uma boa semana para todos. Obrigado pela companhia, irmãos queridos. Fiquem com Deus. Paz e bem. Até a próxima. Até a próxima.